Prontinho. Tudo bem. Então, a gente vai começar a nossa reunião desse mês, com a Vivian. A Vivian, ela é mestre e doutora em Ciências de Saúde pelo ABC. Ela é especialista em terapia intensiva pediátrica. Ela fez o aperfeiçoamento em cuidados paliativos pediátricos pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. E ela é coordenadora do Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Hospital da Mulher, de São Bernardo do Campo. É isso? É isso. A Vivian vai falar, acho que um pouquinho, eu vou deixar ela explicar, né? Mas ela vai trazer um pouco desse olhar multiprofissional da fisioterapia, né, nos pacientes em cuidados paliativos. Então, a gente sempre tenta aqui mesclar temas mais médicos e temas multi, porque a gente entende que cuidado paliativo é transdisciplinar. Então, que todo mundo tem sua importância. Então, a gente sempre quer trazer todos os assuntos. Então, é a primeira vez que a gente tem uma físio falando. Isso é muito Olha, que legal. bom. Já faz 2, 3 anos que a gente faz essa reunião, primeira vez que tem uma físio, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui para falar de um tema que eu particularmente gosto. Primeiro, falar da fisioterapia e segundo, falar num contexto, né, específico aí em cuidados paliativos que a gente tem que desmistificar algumas coisas para que a gente possa atuar de uma maneira, diferenciada. Pode começar já o conteúdo, Vê? Você quer esperar mais um pouquinho? Não, pode ir. Pode? Então, tá bom. Boa noite a todos. Eu vou falar então sobre o papel do fisioterapeuta dentro do contexto do cuidado paliativo. Eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação e eu separei, alguns temas, alguns itens para a gente começar a abordar nessa aula, esse contexto. Primeiro, a gente vai falar rapidamente sobre a definição, né, e os fundamentos do cuidado paliativo, o papel do fisioterapeuta aí neste contexto, as intervenções específicas da fisioterapia e sobre um pouquinho sobre o engajamento do paciente no seu autocuidado. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o cuidado paliativo ele é a prevenção e o alívio de sofrimento dos pacientes, seja adulto, pediátricos, tanto dos pacientes e das suas famílias que enfrentam aí uma doença que limita a vida, incluindo as quatro dimensões, que é o sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Os princípios dos cuidados paliativos é sempre promover o alívio da dor e de outros sintomas, então, dispneia, náusea, fadiga, constipação, entre outros reafirmar a vida, encarar a morte como um processo natural, então respeitando a ortotanásia, não adiantando e nem adiando o processo do morrer, integrar os aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado da família e do paciente, oferecer suporte, possibilitando que o paciente viva ativamente até a morte, que o importante é como a gente vai encarar todo esse processo de doença e o que que a gente vai possibilitar para esse paciente, para essa família. Então, a gente vai sempre destacar o viver ativamente, oferecer suporte para a família e para o paciente durante todo o processo da doença, inclusive no luto e melhorar a qualidade de vida, e não só a qualidade de vida, mas a qualidade de morte. Infelizmente, quando a gente vai pesquisar, o nosso país ainda está num patamar de processo de morte ruim. A gente morre sofrendo, a gente morre invadido, a gente morre isolado. Então, a gente tenta melhorar todo esse processo de qualidade de vida e de morte, tanto do paciente quanto a família que está acompanhando. E qual é o papel, então, do fisioterapeuta neste contexto? Então, primeiro, a gente tem que desmistificar o que é o processo de reabilitação, porque reabilitação, a gente sempre, no processo convencional, a gente visa a cura. E dentro do cuidado paliativo, a gente não vai visar a cura, a gente vai visar
o conforto, focar na funcionalidade, na dignidade desse paciente. Então, eu vou tentar melhorar a funcionalidade para que ele seja o mais autônomo possível, promovendo a qualidade de vida, adequando, inclusive, o ambiente quando necessário, orientando a família e todo esse processo de reabilitação. E aí, para isso, a gente precisa ter em mente que existem alguns tipos de reabilitação. A gente tem a reabilitação preventiva, que é quando a gente inicia, o paciente tem um diagnóstico de uma doença limitante de vida, e a gente inicia o processo de reabilitação tentando minimizar todas as complicações que ele possa ter funcionalmente falando. Existe a reabilitação restaurativa, que aí já tem um objetivo de retomar o paciente para o estado funcional inicial dele. Então, pelo próprio processo da doença, ele perde funcionalidade, e aí o objetivo é tentar restaurá-la. A reabilitação de suporte, que é aquela reabilitação que a gente vai tentar melhorar a função, aumentando a capacidade, mas visando ali no autocuidado, na mobilidade do paciente conseguir se movimentar, progredindo aí a questão funcional, para que ele dependa menos possível de uma outra pessoa. E a reabilitação paliativa, que aqui é controle rigoroso de sintomas, fazendo com que o paciente tenha um pouco de qualidade de vida, mesmo estando numa fase terminal de doença, e também aqui objetivando mais atividades de autocuidado, conforto e apoio emocional. Existe sempre um questionamento. eh, Incoerente ou por falta de conhecimento, que os pacientes em cuidados paliativos, eu vou objetivar a reabilitação? Será que eu devo, ter um profissional ou uma equipe que eu vou, dentro de uma lista de pacientes, eu vou priorizá-los para uma reabilitação? Será que isso, efetivamente, o custo-benefício seria bom? Então, sempre, infelizmente, na realidade do nosso país, e isso acontece com várias equipes multidisciplinares, não é só fisioterapia, dentro de um contexto, às vezes, a gente precisa, tem poucos profissionais para atender a demanda, e sempre acaba aquele paciente aquele paciente a cuidados paliativos acaba deixando de lado, infelizmente. Então a gente precisa mudar essa cultura. Já vem mudando e a gente precisa cada vez mais mudar esse pensamento. E existem vários estudos quando a gente vai procurar, e aqui eu trouxe alguns só do que fala de fisioterapia e terapia ocupacional, que eles mostram que a maioria dos pacientes, eles estudaram, por exemplo, nesse estudo da Dinamarca, eles fizeram um questionário de qualidade de vida, era pacientes adultos acima de 18 anos, primeiro investigando quais eram os principais sintomas e depois com a intervenção da terapia ocupacional e da fisioterapia. E 73%, a maior parte, tem como principal sintoma a fadiga, que a gente consegue melhorar isso fazendo com que esse paciente tenha mais funcionalidade, mais preparo para as suas atividades. 65% limitações de atividades físicas e 58% das atividades ocupacionais, ou seja, das suas próprias atividades de vida diária. E, consequentemente, vem com distúrbios emocionais, porque aí eu dependo mais do outro. Então, é nítido, claro, que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a gente pode tentar melhorar essa parte física e, consequentemente, os outros sintomas que vêm em conjunto. Então, os estudos mostram sim que reabilitar vai visar atender às necessidades do paciente, mas melhora não só a parte física, que se eu começo desde o momento do diagnóstico, eu consigo manter por mais tempo essa funcionalidade do paciente, com menos prejuízo, e
menos função psicológica alterada, né? Então, o paciente fica menos dependente do outro, ele se sente mais autônomo e a dignidade do paciente para fazer suas atividades de vida diária. Então, a resposta é custo efetivo, sim, existe, porque, e infelizmente, a maioria dos serviços ainda negligencia essa questão. Mas a gente tem que manter, prevenir, dentro do possível, a perda de funcionalidade e tentar minimizar essas perdas. E como que a gente faz isso? A gente faz isso dentro do momento oportuno, ou seja, quanto antes eu começar, menos perda de funcionalidade eu vou ter. Então, eu tenho um diagnóstico e eu tenho uma equipe muito bem orientada, trabalhando em conjunto, a gente consegue ter um resultado melhor. Então, eu tenho que acompanhar esse paciente em momento oportuno, minimizar a produção desses sintomas e, consequentemente, eu trago uma experiência melhor para esse paciente. E aí ele minimiza toda essa percepção de experiência da doença, prepara melhor para encarar as etapas todas, reduz o impacto desses sintomas e, consequentemente, modifica, né, essa questão de todo esse sofrimento quando eu tenho um diagnóstico de uma doença limitante de vida. Então, essencialmente, o mundo ideal seria tem um diagnóstico, já tem um acompanhamento multidisciplinar. E aí, esse plano de cuidado vai sendo modificado de acordo também com o que o paciente for apresentando com as fases da doença. E quais são os objetivos, então, gerais da fisioterapia? Então, primeiro, vai ser promover o conforto. Segundo, melhorar a função. E aí, dentro da função, tanto a função respiratória quanto a função motora. Então, quando eu falo de funcionalidade, estou falando das duas funções. Controlar a dor, principalmente a gente consegue ajudar no sintoma de dor. Controlar as alterações tônicas e articulares que tiverem. E facilitar o vínculo da família principalmente quando crianças, se for o paciente infantil, então ajudar a família também a ficar envolvida neste cuidado, envolvida neste processo todo de doença. E esse acompanhamento, ele pode ser feito em todos os níveis de saúde, na fase hospitalar, na fase ambulatorial e na fase domiciliar. Como que a gente faz isso? Esses são os objetivos. Para eu ter uma assistência oportuna, para ter uma assistência significativa, para ter impacto na vida desse paciente, eu preciso ter uma avaliação fisioterapêutica adequada. Então, primeiro, uma boa anamnese com história clínica do paciente, saber os sintomas, as comorbidades, quais medicações faz uso, qual que é o diagnóstico, qual que é o prognóstico dessa doença. Por isso que é importante sempre trabalhar em conjunto com as outras especialidades, quais os tratamentos que esse paciente já faz fazer um bom exame físico, aí dentro desse exame físico a gente fazer uma avaliação respiratória, o paciente tem força muscular, ele está perdendo força muscular, porque aí fazendo uma boa avaliação inicial, e depois dentro de vários períodos, eu consigo ter um comparativo de funcionalidade desse paciente. Então, força muscular é importante, e aqui eu posso utilizar escalas como MRC. A avaliação da tosse é importante. A tosse está presente, está eficaz, tem força. Essa tosse é eficaz para promover a toalete brônquica. Avaliação funcional, então a gente pode usar algumas escalas que a gente vai ver mais para frente. Dá para fazer escala de dispneia, escala de Borg. Então a gente tem vários instrumentos que a gente pode usar para avaliar o paciente de acordo com a necessidade, e aí vai ser de acordo com a idade também para a gente ter uma avaliação específica e, dentro daquela avaliação, traçar um plano. Dentro do exame físico, é importante também saber da parte respiratória.
qual que é o padrão respiratório, se tem uma expansibilidade simétrica, se tem movimentos torácicos, se estão todos os quadrantes ali expandindo, se tem uma boa troca, uma boa saturação. Aí vai depender também qual que é o diagnóstico desse paciente, né? Qual que é a doença que está acometendo. E a avaliação funcional, como eu falei, existem algumas escalas. Na parte superior, vocês vão ver as escalas. Eu coloquei algumas, tem outras, mas a parte superior, escalas dos adultos, e a parte inferior, as escalas pediátricas, que a gente pode estar utilizando para ajudar a traçar um plano de cuidado centrado aí, de acordo com o que o paciente apresentar para a gente. Então, a gente tem o PPS, o KPS e o EGOG são escalas funcionais que eu consigo saber, por exemplo, o PPS dá para a gente saber até a sobrevida de acordo aí com as pontuações. Eu não trouxe todas aqui específicas, eu trouxe mais para citar, porque senão a gente ia estender muito. Na pediatria, a gente tem o PAPAS, que é uma escala que indica, na verdade, se a criança precisa ou não de cuidado paliativo. A gente tem uma escala que é o LASC, que dá para saber a funcionalidade. E tem a FSS, que é uma escala que é muito utilizada em UTI pediátrica, mas a gente acaba expandindo, às vezes, como não tem uma específica para crianças que são mais invadidas, que dependem, por exemplo, de ventilação, um BIPAP traqueostomizado, a gente acaba expandindo, às vezes, para enfermaria e domicílio para a gente ter uma comparação funcional. Mas ela foi desenvolvida para para ser aplicada na UTI, e ela é validada para o público brasileiro. Feita a avaliação, eu preciso entender qual que é a trajetória da doença desse paciente. Então, desde o momento do diagnóstico, e aí geralmente vem o diagnóstico e tem altos e baixos da doença. Chega um momento que essa doença vai entrando em declínio funcional até chegar em fim de vida. Então, eu preciso entender em qual parte ele está dessa trajetória para eu traçar um plano de cuidado adequado. Porque se eu não entender em qual parte da doença, igual parte da trajetória ele está, eu posso traçar um plano de cuidado inviável para aquele paciente. E a reabilitação dentro do cuidado paliativo, quando é um paciente maior, né? Eu digo assim, que já tem um adolescente, uma criança maior, adolescente, adulto, tem que fazer sentido para o paciente o que você propõe dentro da reabilitação, porque às vezes não faz sentido para o paciente, ele não vai querer fazer uma atividade, por exemplo, que você propor. Então a gente tem que também ver o que faz sentido para o paciente e trabalhar em cima daquilo. Geralmente, criança, a gente trabalha muito com brincar. E os adultos, a gente tem que ver o que o adulto tem vontade, né? Qual que é o objetivo? Às vezes ele tem dificuldade, por exemplo, de se movimentar e gostaria de se locomover, ou de mudar de posição sozinho, ou de sentar. E aí que a gente vai focar no que faz sentido para o paciente, para poder trabalhar. Então, é importantíssimo a gente saber qual que é a trajetória dessa doença para a gente traçar o plano de cuidado adequado. E aí, dentro das abordagens do cuidado, a gente tem algumas eh, fases, alguns itens que a gente tem que pensar e abordar de acordo com a necessidade. Então, a gente trabalha com as intervenções respiratórias, sempre mantendo aí, objetivando uma via aérea pérvia, a capacidade respiratória funcional, intervenções de mobilidade, então sempre explorar a função motora de acordo com a idade. Então eu tenho que saber, de acordo com a idade, funcionalmente falando, o que que aquele paciente poderia fazer. Estimulação sensorial, principalmente para as crianças,
E aí eu posso trabalhar tanto com a estimulação tátil, sonora, olfatória, visual. E os cuidados de fim de vida, que aí eu vou pensar mais em posicionamento, em alinhamento, em controle de sintomas, ajuste aí, ajudando, né, no posicionamento adequado para prevenir deformidade, encurtamento. O posicionamento em si ajuda na mecânica ventilatória, prevenção de lesões, encurtamentos. Então, dentro daquela trajetória da doença, a gente vai objetivando aí as abordagens de cuidado. Aí, dentro das abordagens de cuidado, o que que a gente pode ajudar na fisioterapia? A gente, primeira coisa são os exercícios. Quando o paciente, se a gente for falar de funcionalidade, eu preciso manter o que ele já faz. Então, eu fiz a avaliação, vi a trajetória da doença, eu vou tentar, em primeiro lugar, manter o que ele já faz. E tentar, se ele veio perdendo ao longo do tempo, tentar restabelecer alguma coisa. Se eu conseguir estacionar no que ele já faz, já estou feliz da vida. Então, exercícios físicos sempre. Como que eu posso fazer o exercício? Qual que é o objetivo? Primeiro, manter massa muscular, que esses pacientes vão no ciclo do imobilismo perdendo massa muscular, entrando em sarcopenia e aí a fadiga aumenta, o cansaço aumenta, aumentar a capacidade aeróbica dentro do possível. E aí eu consigo aumentar a resistência à fadiga, aumento a eficiência do próprio movimento e eu consigo fazer a dessensibilização da dispneia, quando eu tenho uma musculatura mais firme, uma musculatura mais preparada. E aí eu posso, com o exercício, vai preservar ou vai recuperar, né, essa capacidade do exercício. Se eu tenho uma musculatura mais preparada, eu também alivio a dor e aí eu posso trabalhar. Paciente que não se movimenta, para a reabilitação convencional, a maioria dos estudos mostram que, por exemplo, mobilização passiva não ajuda funcionalmente. Mas para o paciente que não se movimenta, eu evito deformidade, eu evito encurtamento, com bom posicionamento e mantendo a integridade articular. Então, eu tenho que fazer uma mobilização passiva. Para aqueles pacientes que se movimentam, eu posso trabalhar com exercício aeróbico, eu posso trabalhar com exercício resistido, ou eu posso trabalhar com exercícios combinados. E sempre visando o que o paciente me apresenta. Eu posso, por exemplo, trabalhar com exercícios intervalados. Então, eu faço um exercício e aumento o tempo de intervalo de acordo com a tolerância do paciente. Não existe uma receita de bolo aqui. Então, eu trabalho de acordo com a tolerância do paciente. De acordo com, eu posso usar, por exemplo, uma escala de cansaço de membro inferior, posso usar uma escala de dispneia, por exemplo, Borg, se for pacientes maiores, crianças maiores ou adultos, e aí eu posso trabalhar de acordo com a tolerância do paciente. Falando em dispneia, o fisioterapeuta tem papel importante nesse manejo da dispneia. E para entender essa dispneia, qual é a causa dessa dispneia, e como a gente pode ajudar, eu preciso fazer também uma avaliação. Então, uma avaliação onde eu entenda qual que é a intensidade dessa dispneia, qual que é o agente que causa essa dispneia, se tem algum momento que essa dispneia é maior, fazer um bom exame físico, então aqui avaliar essa questão toda da caixa torácica, de expansibilidade, se faz uso ou não de musculatura acessória, se vem acompanhado com, com cansaço muscular junto, se tem tiragem, se tem uso de musculatura ou não, se tem alteração de coloração da pele, se essa dispneia pode ser por um agente, por exemplo, uma ascite, ou se é só por fraqueza muscular, por exemplo, por uma sarcopenia.
avaliar essa ausculta, se está ventilando simétrico ou não, tentar excluir as possíveis causas para verificar se essa causa dessa dispneia é reversível ou não. Se for reversível, a gente consegue tratar a causa e voltar, funcionalmente falando, para o que ele era de basal. Por exemplo, é um paciente que tem um derrame pleural. Às vezes entrou com medicação ou drenou esse derrame, eu consigo mecanicamente melhorar a função pulmonar novamente. Não, essa dispneia é uma dispneia progressiva, por exemplo, do DPOC. Já é uma dispneia que está piorando porque a doença, a funcional, tá pior. Então, funcionalmente, ele está piorando porque a doença está progredindo. Aí eu vou ter que controlar esse sintoma. Então, eu preciso saber se a causa é reversível ou não. Por isso que é importante o trabalho em equipe multidisciplinar, para a gente tentar ajudar da melhor forma possível. E aí, dentro do que das condutas, do manejo que a gente pode fazer, existe o alinhamento biomecânico, que é importantíssimo, porque se eu tenho um paciente alinhado biomecanicamente, com posicionamento adequado, eu otimizo a mecânica ventilatória, favoreço o movimento do diafragma, eu tenho uma expansibilidade torácica melhor e uma ventilação pulmonar consequentemente melhor. Posso trabalhar com técnicas de controle de respiração, então eu posso trabalhar com reeducação diafragmática, e aí reeducação diafragmática em adulto, em criança que tem o cognitivo preservado, eu posso fazer propriocepção diafragmática com a mão, pedindo para que ele direcione o ar lá para o diafragma, e isso aumenta a capacidade funcional do diafragma, gerando maior espaço para os pulmões se expandirem e, consequentemente, consigo ventilar melhor. Posso trabalhar com respiração frenolabial, por exemplo, que eu consigo aumentar o tempo expiratório. Então, eu faço uma inspiração lenta, expiro com a boca fechada, com o lábio cerrado, por 2 segundos. Então, eu tento aumentar esse tempo de expiração. E para paciente que tem hiperinsuflação dinâmica, eu consigo diminuir, e aí eu consigo diminuir essa sensação de dispneia. É, eu posso trabalhar com outros exercícios respiratórios, então, de responsibilidade, eu posso trabalhar, se for criança, usar, por exemplo, bolinha de sabão, usar métodos é, infantis, né, de brinquedo lúdico, para que a gente consiga incentivar essa criança. É importante a gente avaliar a questão do suporte ventilatório. Esse é sempre muito questionado, quando o paciente está em cuidado paliativo, se eu posso ou não ofertar um suporte ventilatório. Por isso que é importante a gente saber em qual estágio da doença ele se encontra. Preciso avaliar criteriosamente a necessidade desse suporte, dessa oferta de oxigênio, por exemplo. Oferta ou não oferto? Se eu vou respeitar a ortotanásia, será que eu não estou desrespeitando esse ciclo natural? Então, a gente vai ver que tem indicações muito claras quando eu falo em suporte ventilatório. Principalmente, suporte ventilatório ele tem que ser baseado na hipoxemia, na presença de hipoxemia. Então, a dispneia associada à hipoxemia, então uma saturação ali menor ou igual a 90. Por quê? Porque a hipoxemia ela pode levar a outros sintomas. Então, pode levar a alteração cognitiva, pode levar a cefaleia, e isso vai ter comprometimento funcional e de sintomas do paciente. Então, se eu tiver um suporte ventilatório adequado, é, e com objetivos claros, é indicado.
Então, oxigênio suplementar, a gente pode trabalhar com várias opções, não é porque é de baixo ou de alto fluxo, não é isso que vai determinar o que eu vou escolher para o paciente ou não, e sim a indicação. Então, eu vou avaliar. É um paciente que tem uma dispneia associada a uma hipoxemia e está na fase aí, dependendo da fase da doença, vou ofertar oxigênio. Qual que eu vou ofertar? Aquele que atender a necessidade e conseguir melhorar o paciente. Então, desde catéter até as máscaras que nós temos, e temos também a terapia de alto fluxo, que é uma das terapias que mais o paciente se beneficia. Existem vários estudos que mostram pacientes que têm ordem de não reanimação, de não ressuscitação. O CAF, né, a terapia de alto fluxo, ela, além de corrigir a hipoxemia, ela promove um conforto e consegue diminuir essa dispneia sem tirar a autonomia do paciente. O paciente consegue falar, o paciente consegue comer, então é uma modalidade que é muito bem aceita com a mesma indicação. Segundo a ASCO, Sociedade Americana de Oncologia Clínica, precisa ser um paciente hipoxêmico, com saturação menor ou igual a 90, ou um PO2 menor que 60. É uma modalidade de oxigenoterapia que oferta um fluxo alto, vai até 60 litros por minuto. Eu consigo saber precisamente quanto de FI, né, quanto de fração inspirada de oxigênio eu estou ofertando, e a diferença é que ele tem um ar aquecido e umidificado, então ele não provoca ressecamento nessa via aérea, que já é um ganho. Ele reduz ali o espaço morto anatômico, então o CO2 que fica no espaço morto anatômico ele consegue lavar e ele gera uma PIP relativamente baixa, mas que gera ali uma pressão no final da expiração mais do que um pouquinho acima do fisiológico. E essa umidificação aquecida, para paciente que é secretivo, também ajuda, porque essa umidificação, essa temperatura adequada impede esse ressecamento e, consequentemente, ajuda aí na fluidificação da secreção e na expectoração. E quanto maior o fluxo, a gente tem que entender aqui, quanto maior o fluxo, diminui mais a resistência para esse ar entrar nessa cavidade nasal, e aí, quanto maior o fluxo, maior é o volume corrente comparado com o basal dele. Consequentemente, eu diminuo o trabalho respiratório, diminuo a sensação de dispneia com ele. Por isso que os pacientes têm um feedback dos pacientes muito bom em relação ao catéter de alto fluxo. Aí é importante a gente sempre entrar, né, em discussão junto com a equipe, porque existem outras formas de oferecer suporte. E aí algumas questionáveis, por exemplo, a ventilação não invasiva. É, a ventilação não invasiva, ela também vai diminuir, vai ajudar a diminuir o trabalho respiratório e ela pode equilibrar aí se tiver algum distúrbio ácido básico. É proibido colocar no paciente em cuidados paliativos de forma alguma, desde que eu tenha um uso individualizado e um objetivo claro, onde eu tenho uma avaliação para introdução, uma avaliação para manutenção e uma avaliação para retirada. Eu não posso colocar uma não invasiva e esquecer o paciente lá com ela. Ele está confortável, deixa lá. Não, eu preciso saber quando eu entro e quando eu tiro. Precisa ter objetivos claros, até porque se eu deixar um uso prolongado, primeiro que não é indicado, tem que ter essa avaliação constante. Posso fazer lesão de face, então, o ideal é não ficar por muito tempo, é proteger a face adequada, usar a interface adequada e, se possível, também fazer, intercalar os tipos de interface. Se o objetivo for diminuir o sintoma, melhorar o sintoma da dispneia ou cansaço, se o paciente tiver insuficiência respiratória ali,
e não for fim de vida, se o paciente não estiver na fase final de vida, finitude, não é contraindicado. Agora, se o paciente estiver em finitude, eu vou controlar os sintomas de outra forma, principalmente se estiver em fase ativa, de morte, não faz sentido colocar uma não invasiva, porque aí eu vou estar prolongando a vida sem qualidade. É, então, por isso que é necessária uma avaliação bem, daquela linha da doença, da trajetória da doença e o alinhamento com toda a equipe para a gente ser mais assertivo. É importante a tolerância do paciente, porque se eu estou objetivando o conforto, se o paciente não é tolerável a não invasiva, mesmo que eu tente todas as interfaces, coloco uma full face, não adaptou, coloco a orofacial, não adaptou, coloco a máscara nasal, não adaptou, às vezes o paciente não fica com a não invasiva. Então, se ele não for tolerável, melhor eu ver outro tipo de suporte, outro tipo de controle de sintoma. Senão eu vou estar provocando mais um sintoma no paciente. Como eu falei, planejar o prazo de reavaliação, então eu tenho o prazo de entrada e o prazo de saída, e sempre monitorar. Não adianta eu colocar no paciente e deixar lá e esquecer, tem que estar sempre em monitoramento. E a ventilação invasiva? Então, vamos supor que esse paciente está lá e nada melhorou. O paciente começou a piorar, aí geralmente eles chamam o fisioterapeuta para a gente tentar outras, né, as possibilidades de suporte. E aí, será que a gente pode, é, junto com a equipe, decidir entubar esse paciente, ventilar mecanicamente? Mais uma vez, por isso que é importante a gente avaliar. Depende. Se for um paciente que tem uma causa aguda dentro do seu quadro de gravidade, que eu vou conseguir entubar, extubar, reverter aquele quadro, posso fazer. Se for progressão da doença, não vai resolver eu colocar o paciente entubado ventilando, vai ser mais um desconforto, o paciente entubado, sedado. E eu tenho que sempre pensar, se eu entubar esse paciente, ele vai ser possível de extubação? Ou é a progressão da doença? Eu preciso sempre objetivar. O que eu estou fazendo vai melhorar a qualidade de vida, a autonomia, a dignidade, a funcionalidade vai ser mantida para chegar numa conclusão. Aí, outra coisa de ventilação mecânica, antes da gente passar para os cuidados de via aérea, é em relação à extubação paliativa, né? Os fisioterapeutas participam aí ativamente, junto com a equipe médica, enfermagem, enfim, mas esse é um capítulo à parte, que se a gente for discutir, são várias coisas, mas o que eu posso dizer é que seria aí a faixa preta do cuidado paliativo, né? As pessoas acham que é muito fácil, às vezes, mas, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis, porque você precisa ter equipe alinhada, precisa ter família muito bem alinhada, um controle rigoroso de sintoma, você tem que ficar ali do lado do paciente, acompanhar, esse paciente, o suporte, dar o suporte tanto para o paciente quanto para a família. Se um da equipe não tiver com isso claro, vai gerar conflito. Então, é bem a cereja do bolo. Precisa estar com bastante alinhamento. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente pensar se a gente tem a oportunidade de fazer um planejamento bem adequado antes, é melhor. É que às vezes a gente recebe esses pacientes já entubados, por exemplo, no pronto-socorro, que não tem como é, saber, às vezes o paciente chega no pronto-socorro e aí preciso fazer as intervenções, eu não sei o quadro do paciente, eu não sei a história, e aí a gente recebe esse paciente, por exemplo, na terapia intensiva. Aí é um outro cenário. Mas quando eu tenho a possibilidade de acompanhar esse paciente e fazer
um plano de cuidado de acordo com a trajetória da doença é o mundo ideal. E em relação aos cuidados de via aérea? Então, o que que o fisioterapeuta ele pode ajudar? Primeiro, ele tem que manter essa via aérea pérvia, como eu falei para vocês. É, o paciente já tem dispneia. Se ele for secretivo e a gente deixar esse paciente sem uma higiene adequada, esse paciente vai aumentar o desconforto. Então, higiene brônquica, e aí eu posso utilizar várias técnicas, né? Técnicas de drenagem postural, drenagem autógena, é, ver se esse paciente tem uma tosse, eu posso assistir a tosse para evitar procedimento invasivo como uma aspiração, porque às vezes a gente vai, tá secretiva, a tosse é ineficaz, vou aspirar. Mas às vezes eu consigo trabalhar com estimulação de fúrcula, com estimulação dessa tosse, uma tosse mais assistida e evitar procedimentos invasivos que causem mais desconforto. Sempre visar uma umidificação adequada para evitar ressecamento dessa via aérea e evitar bolha, por exemplo, de secreção, que possa obstruir a passagem de ar. E aí eu tenho que pensar também, dentro da funcionalidade respiratória, que eu posso utilizar alguns dispositivos para manter a questão funcional. Então, de acordo com o que o paciente estiver apresentando, claro, eu posso trabalhar com dispositivos para expansão pulmonar, e aí aqui existem os incentivadores. É, no mercado a gente tem incentivador de fluxo e incentivador a volume. O mais fisiológico é o volume, que eu posso trabalhar expansão. É, eu posso trabalhar com um dispositivo de pressão expiratória. E aí aqui eu posso trabalhar, por exemplo, com Trichou de PEP, com Eurobica. O Eurobica é um dispositivo que faz higiene brônquica, ajuda na higiene brônquica e gera uma pressão positiva no final da expiração. A capela para crianças, eu posso trabalhar aqui. Os dispositivos de oscilação de alta frequência, então shaker, flutter, os próprios coletes para melhorar a questão mesmo de higiene brônquica, mas os coletes ajudam também na dessensibilização da dispneia. O dispositivo para treinamento da musculatura respiratória. Então, se o paciente tem fraqueza da musculatura respiratória, depois de uma avaliação rigorosa, com manovacometria, eu vejo que tem lá uma pressão inspiratória máxima diminuída, eu posso trabalhar pacientes que têm um cognitivo mais preservado, trabalhar com carga para essa musculatura respiratória. Então, um Trichou de MT, um Power Briefing, são equipamentos que a gente consegue trabalhar toda a musculatura respiratória para ter mais força. Dispositivos de auxílio à tosse, eu posso também trabalhar, então, com Coffee Assist, por exemplo, se você tem, né, disponível no serviço, ou se é um paciente que já está, por exemplo, em cuidado domiciliar, às vezes o próprio home care, o próprio convênio, eles conseguem, às vezes só por nível judicial, mas ou tem família que compra, que aluga, enfim. O Coffee Assist é um estimulador de tosse que, por variação de pressão, tanto inspiratória quanto positiva e negativa, eu consigo fazer com que a tosse seja mais eficaz. Então, existem alguns dispositivos que podem nos ajudar a ter uma função, a trazer, né, trabalhar com a função respiratória dos pacientes. Em relação à dor, o que que o fisioterapeuta pode fazer para ajudar na gestão e no controle da dor? E aí a gente tem várias itens que a gente pode trabalhar. Claro que vai depender da avaliação, né? Não vai ser assim, eu posso utilizar tudo isso para todos os pacientes. Então, como eu falei, não é uma receita de bolo, por isso que precisa ter uma avaliação adequada. Mas primeiro eu preciso saber qual que é a característica da dor. É uma dor aguda, é uma dor crônica? O que que desencadeia a dor? Qual que é a intensidade?
Posso utilizar a escala de dor aqui de acordo com a idade para saber. Aí eu posso utilizar dentro da fisioterapia, a gente tem as massagens terapêuticas, então, que vai promover relaxamento, relaxamento muscular, a drenagem linfática. Se for um paciente, por exemplo, que tem dor, porque tem edema, eu, eu consigo melhorar, diminuindo o edema, mobilizações, então, e alongamentos, porque eu vou diminuir, vou prevenir o encurtamento, vou manter a integridade articular, desculpa, vou manter a integridade articular e a função. Posicionamento. O posicionamento correto, o posicionamento anatômico, ele traz conforto para o paciente, reduz pontos de pressão. Posso trabalhar tanto com crio, que é a oferta de frio, quanto com termoterapia, que é a oferta de calor, dependendo do objetivo. Então, a crioterapia vai fazer vasoconstrição local, porque diminui o metabolismo local, vai diminuir mediadores inflamatórios ali, consequentemente diminui dor. A termoterapia numa dor mais crônica, faz vasodilatação, aumenta o fluxo ali sanguíneo local consequentemente, vai diminuir a dor por relaxamento. Eu posso trabalhar com a aplicação de bandagem, que é a kinesiotaping. É o uso de bandagem, que essa bandagem, que é aquelas que os atletas, os jogadores, começou com os jogadores de vôlei utilizam. Então, é uma bandagem elástica adesiva que tem várias marcações que imitam a digital humana. Esse sistema ele vai diminuir a dor pelo sistema de comporta, porque vai estimular toda a questão de receptores dérmicos. E esse receptor dérmico, o estímulo dele chega mais rápido no sistema nervoso central do que o estímulo doloroso. E dependendo por que que o paciente sente dor, qual é o seu objetivo, você consegue, quando você tensiona mais essa bandagem, consegue fazer com que aquele local tenha menos movimento ou mais movimento de acordo com a tensão. Então, se eu quero restringir o movimento, tensiono mais. E se eu quero deixar o movimento mais suave, eu tensiono menos. Então, também é uma opção para dor. A estimulação elétrica, que é o famoso TENS, também é uma opção. E aí ele trabalha por dois sistemas, ou por teoria da comporta, ou pela liberação de endorfinas endógenas. E aí eu tenho que escolher o tempo e o tipo de corrente adequada, porque dentro do TENS eu tenho o modo acupuntura, o modo convencional, por exemplo, o modo burst, e aí o fisioterapeuta vai escolher qual que é o modo de acordo com a dor mais adequado e o tempo, né? Porque não é aquela receita de bolo, como a gente infelizmente vê na maioria dos lugares por aí, há 15 minutos. Não. Então, existem, por isso que, infelizmente, a maioria fala, não resolve, né? Mas é por isso. Então, existem tempos adequados e correntes adequadas para cada estilo, se a dor é aguda ou crônica. A gente pode trabalhar com a fotobiomodulação, que eu consigo ofertar e fazer essa fotobiomodulação através do laser de baixa intensidade. Ele vai modular a inflamação, reduz a liberação de mediadores inflamatórios, a liberação de beta-endorfina, aumenta a produção de ATP. Então, essa energia celular na mitocôndria estimula toda uma regeneração tecidual. Eu posso trabalhar com laser pontual ou com laser sistêmico. Outra opção dentro da fisioterapia que é portátil, que dá para fazer também em todos os lugares, é o ultrassom. O ultrassom também vai diminuir essa questão
de processo inflamatório, ele provoca um relaxamento e uma reparação ali do muscular. E a assistência adaptativa é a questão dos dispositivos. Então, o paciente, por exemplo, às vezes precisa, para evitar uma deformidade de uma órtese, e aí a gente trabalha junto com a TO, ou para fazer, deixar o paciente em pé, para tirar daquela posição, a gente precisa também de uma órtese adaptada, ou para um posicionamento mais adequado, eu preciso de um coxim mais adaptado, voltado, a atenção centrada para o paciente. A gente pode trabalhar aí com os dispositivos. E para o paciente que já está numa fase mais avançada da doença, que geralmente está mais restrito ao leito, a gente pode pensar num posicionamento adequado, então sempre para aliviar os sintomas, usar os coxins, usar aí as boinhas, né, os coxins de cabeça de silicone, por exemplo, as órteses de posicionamento, sempre manter um decúbito mais elevado, o membro inferior semiflexionado, essa é a melhor posição, principalmente se o paciente tiver dispneia associada. A gente pode, como conforto, se a gente, neste caso de paciente que já está em fim de vida, é, se não for ofertar, né, o suporte ventilatório, como a gente viu, a gente pode colocar um ventilador na face para estimular aí o nervo trigêmeo, para que desensibilize essa questão da dispneia. Então, põe um ventiladorzinho na face. Sintomas físicos devem ser bem controlados, então por isso que é importante trabalhar em conjunto, porque às vezes esses sintomas têm que ser controlados por medicação. Sempre avaliar o benefício, o malefício de ofertar um suporte ventilatório, um oxigênio, priorizar um ambiente calmo, tranquilo e acolhedor. E verificar a lista de desejos, né, desse paciente. Então, da paciente e da família. Aqui é importante, às vezes, na minha experiência, por exemplo, no hospital, a gente sempre conversa com os pais, às vezes tem o desejo de batizar, às vezes tem o desejo de fazer uma foto, é, e os adultos, crianças maiores, às vezes tem algum outro desejo, a gente tenta, dentro do possível, realizá-los. Outra questão importante é trabalhar quando esse paciente, por exemplo, tem um gasto energético muito aumentado, ou cansa fácil, tem uma dispneia, uma fadiga, trabalhar com a conservação de energia para cansar menos. Então, a gente consegue otimizar aí as atividades com a conservação de energia. Então, posso trabalhar com o planejamento dessas atividades junto com a família, junto com o paciente, e aí avaliar o ambiente desse paciente, ter uma estratégia de acomodação, colocar os objetos que é utilizado mais na altura do tórax, de fácil manipulação, para não cansar tanto, posicionamento no leito, é, dentro do possível mudar os hábitos, fracionar as tarefas para não cansar tanto, priorizar quais são as atividades, evitar a exaustão do paciente, e aí eu posso trabalhar também com adaptações da mobília e sempre manter um ambiente higienizado para que esse paciente não tenha, por exemplo, se é um paciente que tem problema respiratório, não aumentar a dispneia e não ter crises aí por conta de um ambiente, às vezes, com umidade ou com é, bolor, né, fungo, etc. Outra questão importante é trabalhar com esse paciente fora das crises, né? Esse paciente tem que ser atendido em todos os níveis para que eu consiga fazer com que ele tenha um ponderamento, uma gestão do cuidado dele mesmo, para ele ser ativo nesse processo. Então, o paciente precisa compreender os sintomas e o que ele vai esperar.
Então, o que que ele espera na progressão da doença? O que que ele pode encontrar nesse caminho? Alinhar a expectativa desse paciente, os desejos, as programações, tanto dele quanto da família. Empoderá-lo, não adianta eu tentar fazer isso lá na exacerbação. Então, eu preciso acompanhar via ambulatorial ou domiciliar e tentar trabalhar isso para que eu tenha um plano de ação quando eu tenho uma exacerbação. Então, o paciente que entra numa crise, por exemplo, de dispneia, que ele é preparado para esse sintoma, ele sabe o que ele tem que fazer para ele se autocontrolar. Então, isso gera menos ansiedade, gera menos medo. Esses declínios é mais esperado pelo paciente. E aí eu consigo ter uma gestão melhor e uma participação ativa do paciente nesse autocuidado. Então, se eu tivesse que resumir, né, quais são as habilidades do fisioterapeuta com atuação no cuidados paliativos, desmistificar o que é a reabilitação convencional, em primeiro lugar, respeitar a autonomia do paciente, ter uma decisão sempre compartilhada com o paciente e com a família, entender quais são os limites dessa intervenção, porque se não faz sentido para o paciente, não adianta. Reavaliar constantemente o plano terapêutico, então eu tenho que adaptar de acordo com a evolução e progressão da doença, ter habilidade de comunicação para que esse paciente entenda, e você consiga ser claro para que ele entenda e estar ali do lado do paciente e fazer com que a família seja parte do cuidado, principalmente quando esses pacientes é, são pediátricos, né? Porque é bem difícil quando é uma criança que tem uma doença limitante, principalmente quando é uma criança, a gente fala, por exemplo, de recém-nascido, porque a sociedade ela não consegue fazer esse link, né? Se é um recém-nascido, nasceu agora, tem tudo para viver ainda, é diferente, por exemplo, de um idoso, que também é difícil, mas é mais aceitável para o que a gente vê assim dentro das famílias. Eu trouxe algumas fotos liberados por pacientes, claro. É, Aqui é um projeto que a gente faz lá na ABC, a Veridiana já conhece, chama Superarção. São pacientes DPOC, classe funcional 3 e 4, que a gente trabalhava dentro de uma reabilitação mais convencional e aí a gente mudou a chave, porque junto com a doença vem sempre o isolamento social e a questão da incapacidade. E quando eu comecei a aula dizendo que a gente precisa ter, né, uma razão de viver, é isso, é restaurar o que é possível fazer dentro de cada limitação. Então, aqui são pacientes que a gente leva os pacientes para a praia, a gente tem uma parceria com o pessoal do surf, e aí a gente aluga um ônibus e vai o pessoal da reabilitação para a praia. Então, cada um vai com o seu oxigênio, a gente tem uma parceria, né, com uma empresa que leva os oxigênios, e aqueles que não usam oxigênio, é, conseguem, mesmo essa paciente, vocês vão ver com oxigênio, ela consegue fazer as aulas de surf, aí tem caiaque, enfim, como este aqui. Bom, Josa, hein? Parabéns, Bruna. Hein? Aí aqui a turma, então a gente vai, né, com fisioterapeuta, educador físico, vai pneumologista junto, e aí vai a turma toda para a praia. É só, às vezes a gente tem que cancelar, né, porque a gente programa e o tempo não colabora, mas eles gostam bastante. Lá a gente faz também, todo ano, um campeonato de pimbolim humano. Então, eles usam, se vocês verem aqui,
à esquerda de vocês tem uma extensão de látex, ó. Mesmo quem tem oxigênio, a gente consegue pôr uma extensão maior. E aí a gente faz esse jogo dos times, né? Do pimbolim humano, eles adoram, que é um jeito de fazer exercício e competir dentro de um jogo. A gente faz a reabilitação no parque, então, para quem conhece aqui o ABC, a gente vai no Celso Daniel, que é um parque que a gente tem aqui. Então, a gente leva os torpedos, leva os banquinhos e a gente faz ao ar livre lá, na natureza, os exercícios, né? Então, aqui eu trouxe um videozinho para vocês verem. A gente faz um círculo lá. Tá falando. Eles conversam bastante, né? Faz parte aí esse convívio social é bem legal, porque às vezes os pacientes acham que é só com eles, e aí acabam trocando figurinhas. Aqui é mais uma foto da gente no parque. E aqui a gente faz um coral todo ano. Essa apresentação é de agora, tem 2 meses, que a Behring, que é o laboratório que faz várias pesquisas lá na reabilitação e que acaba, às vezes, trazendo amostra, né, de medicação que a gente acaba ofertando para os pacientes lá na faculdade, convidou, porque eles viram que a gente posta no YouTube e tudo mais pela faculdade, do coral que a gente faz todo ano. E eles chamaram, e os pacientes ficaram super felizes, porque estavam indo fazer um evento da Behring e eles cantaram. Dando AVC. As doenças enfrentadas por eles, como asma, DVOC, bronquite, entre outros, trazem sintomas como fraqueza, cansaço, né? Vocês sabem bem disso, que impactam muito a qualidade de vida. Mas, junto com as outras pessoas, as outras atividades do centro, o coral é uma forma de eles aprenderem a respirar melhor e um incentivo ao lazer e à participação social. Muito legal, né, Rita? Eu não sei se você sabe como isso também é significativo para a gente da Beringer, né? A Beringer investe há mais de 100 anos para trazer inovações e tratamentos para doenças pulmonares. Então, é com muito prazer aqui que a gente recebe. Eles aceitaram esse nosso convite, ensaiaram, se prepararam e vão cantar uma música linda aqui para a gente com a voz do coração. Então, sejam muito bem-vindos. Epa! Então, então, junto. Então, bora, DJ! Até a próxima, gente!
noite, acho que agora o sol tá bem baixinho. Então, se eu tivesse que resumir tudo isso que eu falei, é, em um slide, seria que a gente precisa fazer uma avaliação precisa e detalhada, saber o estágio da doença versus a funcionalidade desse paciente, compreender o que faz sentido para o paciente, para a sua família em cada fase da reabilitação, preservar e restaurar rotinas diárias desse paciente, educar o paciente e a família para uma autogestão, monitorar e adaptar o contexto de mudanças de acordo com o status clínico e funcional, auxiliar e manter as atividades de vida diária, qualidade de vida de acordo com os valores do paciente e da família, não é de acordo com os nossos valores, realizar a gestão de sintomas, otimizar o conforto e acolher. Acolher no luto, e o luto não é só na morte, o luto é cada perda que a gente tem durante o processo. Então, a gente precisa fazer o acolhimento aí dessa família e do paciente, sempre objetivando a vida. Aqui, gente, a gente teve festa junina, né, esses dias. Então, aqui foi a nossa noivinha jogando o buquê lá na publicação. E eu gostaria de finalizar primeiro agradecendo mais uma vez o convite e falando que vou só tirar o som. Cuidado paliativo, gente, é compaixão, oferecer presença, conforto, é união, trabalhando em equipe, no cuidado integrado, integração, articulando entre os aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. É dignidade, respeitando a história, os valores e as escolhas. É amparo, ofertando suporte contínuo diante da dor, do medo, das perdas. É delicadeza, ofertando um toque sensível, palavras suaves, que acolhem e respeitam a vulnerabilidade. É olhar, olhar com atenção, olhar pleno, enxergando as necessidades para além da doença. É presença, presença, estando verdadeiramente ao lado do paciente e da sua família. É atenção, escutando ativamente, cuidando atentamente, fazendo a diferença no conforto. É liberdade, garantindo autonomia e escolhas. É individualidade, respeitando a singularidade de cada um, crenças e desejos. Acolhimento, recebendo sem julgamento, oferecendo segurança emocional e afetiva. Ternura, cuidando com carinho, respeito, criando um ambiente de paz e serenidade. É inteireza, vendo a pessoa em sua totalidade, além de sintomas da doença. Valorização, reconhecendo a importância da vida até o último instante. É ouvir, dando voz às necessidades, angústias, desejos da família e do paciente. Obrigada. Estou aberta a perguntas, para a gente bater um papo. Obrigada, foi um prazer. Nossa, a Vivian foi muito legal, assim, foi, acho que super completo, assim, né? O quanto eu gosto muito desse projeto que você traz, porque a gente sabe, principalmente de espineia, é um sintoma que tem muito isolamento social, né? A pessoa fica cada vez Sim, mais debilitada, não consegue fazer as coisas. E eu acho tão legal esse projeto de vocês, né? Que mesmo uma pessoa já com doença avançada, quanto ela pode continuar indo, tendo prazeres, ter uma vida social, né? Compartilhar momentos com outras pessoas e não ter que ficar isolado em casa sem fazer nada. Então,
Nossa, Uhum. vocês estão super de parabéns com esse projeto, que eu acho muito massa. Toda vez que você mostra, eu acho ele sensacional, né? É Fora o muito. todo que você trouxe da aula, né? Não só dispneia, mas dor. O quanto o fisioterapeuta pode ajudar em todos os momentos e etapas da doença, né? Desde aquela hora que é curativo, então vamos entubar o paciente, fazer toda uma reabilitação focada a voltar, né, a uma vida normal, quanto conforme a doença vai avançando, a gente vai respeitando esses espaços e o quanto a gente ainda consegue ajudar esse paciente, né? Muito Sim. bom. E a reabilitação, faz muito tempo que ela existe, né? O Dr. Eli Fris, que é o pneumologista responsável, que coordena, e a Selma, que é a fisioterapeuta responsável do projeto, é, é engraçado como a gente avança, porque no passado era aquela reabilitação para tentar manter, e realmente, quando a gente fala que precisa ter uma razão, a dispneia é muito limitante, e as pessoas vão cada vez mais se isolando, ficando cada vez mais sem convívio social e emocional vai junto. Uhum. E quando a gente virou a chave, foi quando eu comecei o mestrado lá, que a minha tese de mestrado foi exercício de alto impacto para o paciente DPOC. Então, a gente colocava os pacientes DPOCs na academia para fazer musculação, porque ah, imagina, 12 anos atrás, não se falava de exercício com força no paciente DPOC, né? E ali foi a chave a virada de chave. E quando a gente começou a trazer função, como modifica? Porque você vê que o grupo modifica, né? A alegria do grupo, a convivência. Então, eles querem fazer as festas, eles querem fazer. Então, é muito legal. Infelizmente, a gente não tem um projeto desse infantil, né? Eu gostaria muito de formar um projeto desse infantil, porque eu acho que faz toda a diferença também. Com certeza. Ó, o Marcelo colocou aqui, sou fisioterapeuta paliativista e minha equipe muitas vezes fica em dúvida no que pode e o que não pode ser feito em cuidados paliativos. Eu sempre digo que não existe nada proibido, mas uso sempre a máxima. Isso vai trazer autonomia, dignidade e qualidade de vida para o paciente? Se a resposta for não, então não faça. É isso, né? É Se isso. perguntar sempre qual o propósito daquilo, né? O como que a gente pode ajudar encaixando nos valores do paciente, né? Exatamente. E evitar o máximo de automatismo, porque às vezes é isso, você vai no automatismo e você fala, tem que parar, pensar, refletir, e exatamente isso, fazer essa pergunta para ver o quão benéfico, será que eu estou ajudando? Porque se for, às vezes você faz no automatismo, você está só atrapalhando, né? Não faz Ai, sentido. Então, sim. e existe mesmo, né? Isso, eu acho que a maior parte do serviço, e isso não é só na físio, eu vejo, não sei se você também, mas assim, a gente vê várias equipes com dúvidas do que fazer. Eu acho que isso é um processo de crescimento educacional que a gente vai conseguindo aos poucos, até porque vai ter que mudar muita questão cultural, né? Paradigmas que a gente tem que ir quebrando. Assim, uma coisa que eu sempre falo a pergunta é assim, qual o objetivo do cuidado, né? Exatamente. Falei tudo que vocês vão fazer, né? Toda vez que eu vou falar com seus residentes, ou sempre assim, se pergunta, qual é o meu objetivo aqui, né? Isso vai de encontro com o que é o melhor para o paciente, pensando nele, né? Então, sempre a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Sim, sim. A Fernanda colocou aqui, excelente apresentação, parabéns, um abraço do Comitê da Farmácia da NCP. A Vitória também colocou aqui. Ótima aula, muito obrigada, Vivian. E que projeto lindo e bacana demais de conhecer. Alguém tem uma pergunta? A gente tá tendo de uma pergunta. Nós já passamos o tempo, mas se a Vivian topar e alguém tiver alguma pergunta, Estou à disposição. a gente bateu 50 pessoas numa segunda-feira de férias, hein? Olha, que gostoso. É que agora o pessoal tá saindo, mas tinha 50 pessoas. Que bom. Bom, se Muito ninguém feliz. tiver dúvidas, nós vamos encerrar então. Queria super te agradecer. Nossa, foi sensacional a aula. Ó, tem mais um no chat aqui, uma
Aqui, ó, sou gestora de equipes de fono. Acredito que nosso papel enquanto gestor precisa englobar protocolos de assistência para pacientes em cuidados paliativos. Vocês têm protocolos específicos na fisioterapia? Parabéns pela aula. A gente tem alguns protocolos não específicos, como eu falei, a gente acaba avaliando, tendo isso em mente, né? Avaliar o paciente, é o que eu falo, nada é proibido e nada é contraindicado, desde que eu tenha uma avaliação bem detalhada, desde que eu conheça a trajetória de doença do paciente, e a partir daquilo eu vou fazer o cuidado centrado para aquele paciente. Às vezes o protocolo engessa um pouco, né? E dentro do cuidado paliativo não tem como ser engessado. Então, eu sempre prefiro educar a equipe e até mesmo quando eu estou atendendo, pensar o que é melhor para aquele paciente. Então, a gente trabalha muito com DAN, e aí, dentro do DAN, que eu acho que é um diagrama que norteia muita coisa, e dentro das reuniões multidisciplinares, a gente consegue também seguir, porque às vezes você não tem toda a informação, mas o outro colega tem, então a gente acaba fazendo um trabalho mais em conjunto, mas eu não tenho protocolos específicos, porque eu acho que em gesto, eu acho que tem que ser muito voltado para valor de cada paciente, família, e sempre com essa máxima de se perguntar o porquê que eu estou fazendo e aonde isso vai me levar, e isso é digno para o paciente, né? Isso em todas as etapas. Muito bom. Aqui o João também, excelente a discussão, muito boa aula. Parabéns, doutora Vivian. Então, nós vamos encerrando por aqui, que passamos da hora, mas foi muito bom, obrigada mesmo. Eu que E agradeço o convite, estou à disposição, meu contato está aí, se precisarem, fico à disposição. sim, e a aula vai ficar então lá no Idor. Quem quiser dá para assistir de novo, tirar dúvidas e dá para compartilhar também. Obrigada por todo mundo que veio e ficou até agora também. Né? Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada, Vivian. Tchau, boa noite a todos. Até. Até.